Hoje eu faço parte da equipe dela, com muita honra também. A doutora Tatiane é uma juíza especial, assim, no sentido, ela é muito envolvida, muito engajada, não que os juízes não o sejam, né? Mas ela, como eu conheço bastante os juízes nesse meu percurso no tribunal, reconheço que a doutora Tatiane tem um percurso diferente, especial, valioso, muito próximo das crianças e também da sua equipe, das crianças, dos adolescentes, das pessoas, e ela vai contar sobre esse trabalho dela e sobre o nosso setor, como que nós atuamos. Tá bom? Bom, também fico à disposição para qualquer questão depois do debate. Bom dia a todos e todas. Como a Cristina, quero agradecer as palavras. Sou juíza há 12 anos e trabalhei 5 anos em vara de violência doméstica. Eu sei muito bem o que é acolher uma mulher quando ela sofre violência. Na atuação na vara de violência, a gente também trabalhava com as crianças. Estupros, geralmente, na maioria das vezes, 80%, perpetrados por pais ou padrastos em face de meninas. E, com base nessa experiência, eu comecei a desenvolver uma técnica de lidar com as crianças, de acolher, de mostrar uma justiça mais próxima dessa criança, porque eu sempre entendi isso, que a criança, na verdade, ela não tem que se adaptar ao rito da justiça, é o contrário. A justiça tem que se adaptar ao rito da criança, ao desenvolvimento da criança. E eu fazia uns depoimentos assim muito lúdicos. Eu enchia a sala de bexiga quando vinha uma criança, eu comprava um presente, eu arrumava o cabelo, eu fazia uma maquiagem, para a criança fazer um depoimento de qualidade e para que ela também se sentisse confortável naquele ambiente. Já cheguei a tirar todo mundo da sala, enfim. E isso era uma coisa que eu fazia intuitivamente. E depois veio uma lei que determina o depoimento especial das crianças e adolescentes quando vítimas ou testemunhas de violência, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a violência sexual se caracteriza pelo envolvimento de crianças e adolescentes imaturos quando eles não têm condição de compreender plenamente ou são incapazes para dar o consentimento. E, quando a gente ouve um relato de violência pela criança, é muito notório que ele, na maioria das vezes, aconteceu. Qual o indicativo? A criança demonstra ter conhecimentos que, normalmente, ela não teria. Então, ela fala de temperatura, de odor, de textura, situações que a criança ela não sabe, ao menos que ela tenha vivenciado. Então, por exemplo, houve um caso em que o pai estuprava os 3 filhos, 7, 5 e 4 anos. E as crianças narravam de uma forma muito uniforme. O papai manda a gente ficar como um cachorrinho e ele põe uma faca no nosso bumbum e depois sai um leite quente nas nossas costas. Então, era uma característica, assim, pelo relato da criança, você já sabe que o estupro aconteceu. E é muito difícil para essa criança revelar esse abuso, porque aquilo vai causar uma ruptura familiar. Aquilo é uma bomba que cai na família. Muitas vezes ela vai perder o pai ou o padrasto, que é o arrimo da família, as condições econômicas dessa família vão ser completamente... A condição econômica vai ser desestruturada, e é muito difícil revelar esse trauma, porque, geralmente, essa criança é pedido a ela que ela tenha segredo, sob pena de acontecer alguma coisa, de matar a mãe, de matar o pai, de matar a família, e ela obedece àquele ritual. E essa criança, em geral, ela é abusada mais de uma vez. Então, o abuso sexual é qualquer ato, tentativa, comentário, insinuação, de qualquer modo, que envolva a sexualidade da pessoa. A utilização da força, necessariamente, não se trata para obter um orgasmo, a sexualidade adulta ou genital, mas o prazer perverso da coação. Então, é importante a gente ter em mente que, muitas vezes, é sempre através da violência ou da ameaça.
Sempre através da violência ou da ameaça, algumas vezes também por meio de chantagem, ou por meio de presentes, ou por meio de agrados. Então, essa criança, de alguma forma, ela é seduzida ou coagida para entrar naquele universo que ela não tem ainda maturidade para isso. Eu vou passar, gente, algumas coisinhas bem rápidas. Eu vou deixar depois esse material, porque a gente tem pouco tempo e eu quero respeitar o tempo. Quando o agressor ele alega consentimento, e isso não é raro, ela me provocou. Por que ela te provocou? Porque ela passava de toalha na minha frente, se insinuando. Mas que idade que ela tinha? 8 anos. É assim, geralmente é assim. Ela chegou na minha marcenaria hoje e falou que queria fazer sexo comigo. Aí eu abaixei a porta e tive que fazer, né, doutora? Aí eu falei, mas quantos anos tinha a menina? 10. É basicamente isso que eu escuto. Então, qualquer forma de consentimento abaixo dos 14 anos, ele não é válido. Não é válido a prática de qualquer ato sexual abaixo de 14 anos. Estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí, o que acontece? Incorre nas mesmas penas quem pratica ações, ou seja, hoje não tem mais a distinção entre estupro e atos libidinosos. É tudo a mesma coisa, tudo estupro. Não existe mais o atentado violento ao pudor, que se falava antigamente, que eram os atos libidinosos. Hoje, qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal, sexo anal, sexo oral, qualquer prática, qualquer toque, ele caracteriza o estupro com uma criança com um adolescente abaixo de 14 anos. E, da mesma forma, caracteriza o estupro quando alguém, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência. Quando a pessoa, enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento, e aí nós vamos perceber os incapazes, no total, as pessoas que são portadoras de alguma doença mental, que não podem consentir, ou que não podem oferecer resistência. Como não podem oferecer resistência? Por exemplo, a mulher embriagada, a mulher que tomou um Boa Noite Cinderela. Ontem eu fiz uma audiência que eram 3 casos. O réu tinha 3 casos semelhantes. Ele se fazia se passar por diplomata ou procurador federal. Ele saía de dentro do Ministério Público Federal, de terno e gravata, mandava a mulher buscá-lo, ou no aeroporto. Então, ele ia com uma malinha até o aeroporto, a moça buscava, eles se conheciam por aplicativos, e aí, no bar, eles iam beber, botava lá Dormonide, Dramin e mais um outro remédio que ele me falou. E aí ele fazia um coquetel, a mulher ficava completamente vulnerável, ele levava para a casa dele, ele estuprava e tirava fotos. Então, fazia filmes com a mulher completamente dopada. E as mulheres não percebiam. No dia seguinte, ela não se lembrava, ou ela lembrava de flashes. E ela não lembrava se foi consentido, se não foi. Ela só percebia que ela foi estuprada quando, de repente, ela se dava conta que o cartão de crédito dela sumiu, quando a aliança dela sumiu, quando algum documento sumiu, e aí ela percebia que ela caiu num golpe. Mas, até então, ela estava envolvida com aquela pessoa que se fazia passar por um procurador federal, por um diplomata. Inclusive, ele frequentava a casa da família das vítimas, era bastante elaborado. E a tese de defesa dele era essa: não, elas não estavam embriagadas, não, elas não estavam dopadas. Mas por que o senhor carrega esses medicamentos com o senhor? Quando ele foi preso, ele tinha os medicamentos no bolso. Porque eu tenho um aneurisma na aorta. Aí ele é interessante, porque aí você joga no Google, né? Obrigada, Google, de vez em quando substitui um pouquinho vocês, né? A profissão de vocês. Aí você joga lá o Google e vê o remédio, era um remédio para o coração mesmo. E ele, eu tenho também uma úlcera, e aí por isso que eu tomo o Dramin, enfim. E aí ele alegava que era consentido, mas, de fato, tendo os vídeos, eu falava, mas e os vídeos? Ele falava, não, os vídeos, alguém implantou no meu celular. Então, assim, sabe, coisas mirabolantes. Mas é isso, a mulher ela não pode manter relação sexual. A gente tem que fazer essa distinção com a pedofilia. A pedofilia, o sujeito ele tem atração primária por crianças.
Ele, basicamente, o desejo sexual dele é voltado para crianças. Na maioria dos crimes, não. Ele aproveita, ele se relaciona com pessoas adultas, mas ele aproveita que tem uma criança e ele usa a criança para a satisfação do desejo sexual. Basicamente, é isso que eu vejo. Pedófilos existem, mas eles são em menor número. A gente não pode patologizar um abusador sexual. Um abusador sexual é um abusador sexual. Eu vou deixar depois a apresentação para vocês. A pedofilia é uma desordem mental, então, que exige repressão e também tratamento. O que, de fato, a gente, muitas vezes, não consegue, enquanto justiça, dar esse tratamento ou fazer o encaminhamento para esse tratamento. É muito triste a gente verificar que tem uma demanda, mas a gente não sabe como fazer ou como trabalhar. Por isso que eu acho, por isso que eu sempre, meu mestrado foi em medicina, porque eu sempre gostei dessa interação, dessas duas ciências. Eu acho muito interessante conhecer e trabalhar junto com a medicina para que a gente possa fazer o melhor atendimento possível. Os dados do Brasil, 165 crianças são abusadas todos os dias, 10 casos, 8 são por pessoas conhecidas, 1/3 da família e 2/3 dos casos, os abusos acontecem mais de uma vez. 80% são meninas. 6 e 10 anos é a idade preferida, costuma persistir por, em média, 1 ano, e 77% das crianças elas dão sinais claros de que elas estão sendo abusadas. E agora que eu estou nesse universo, né, eu estava na violência doméstica, eu falei, está muito difícil, está muito pesado. Aí fui para presas femininas, aí falei, está muito difícil, muito pesado. Aí eu fui para crimes contra criança, idoso, adolescente, deficiente e tráfico interno de pessoas. Né? Tá evoluindo aqui, mas eu estou construindo a minha casinha no céu, com a graça de Deus. O que acontece? Essas crianças, elas dão sinais claros de que elas são abusadas. E, em geral, elas falam dessa violência várias vezes. E, nesse ano que eu estive à frente desse setor, que eu vou falar um pouco mais adiante, o que eu vi? Pirueiro, pintor, pessoa que vai trabalhar na casa, motorista, vigia da biblioteca infantil. Essa foi muito triste. Vigia da biblioteca infantil. Pai padrasto é básico. Vodrasto assim, é um índice altíssimo, que é o marido da avó. Tem de tudo. A gente consegue perceber assim de tudo. Até frentista do posto. E aí você percebe o quão vulnerável estão nossas crianças. Teve um caso em que o pai foi abastecer o carro, saiu do carro e deixou a janela da filha aberta. O frentista deu a volta no carro, enquanto o pai ficava olhando a bomba, ele enfiou a cara dentro do carro, passou a mão na vagina da filha. Então, assim, a gente pensa, depois dessa experiência, né, nesse setor que eu estou, que realmente não existe lugar seguro. De fato, não existe lugar seguro. Aqui são dados mundiais. São Paulo, 23 denúncias, casos em que meninas foram, em média, 1,3, mais frequente que meninos. São Paulo, praticamente, tem o dobro de denúncias do que Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Esse aqui é um outro estudo, né? Crianças abusadas. Em geral, a violência, muitas vezes, ela pode ser física, pode ser sexual. Eu vou passar essa parte, porque aqui. O local do abuso é por alguém do grupo familiar dentro da casa da vítima ou do suspeito, de 62% a 80%. A aproximação com sedução, presença e promessas. Esse é o grooming. Diferente da ameaça, como eu falei. Às vezes, a ameaça ou a coação física, a violência física, nem sempre é exercida. Às vezes, é a sedução. E aqui é muito importante, porque a criança ela se sente extremamente culpada e copartícipe do crime. Então, ela não revela, porque, de certa forma, ela tem um benefício. E ela se sente, ela gosta do benefício, ela sabe que aquele benefício traz uma consequência, mas ela demora muito a revelar, porque ela sente que ela tem uma participação.
Ontem nós fizemos uma audiência com um menino de 14 anos. O que eu percebo também na prática, meninos têm muito mais dificuldade de revelar do que meninas. Porque o menino, quando ele revela, ele coloca em xeque a sexualidade dele. Por ele ter tido uma experiência homossexual, será que ele é homossexual? Então, ele está no momento ali de formação da sexualidade dele. Ele tem muita dificuldade de revelar. Nós tivemos um treinador de futebol que ele abusou do time inteiro. E aí as crianças demoraram muito tempo para revelar, elas ficaram bastante tempo sendo abusadas. E ele dava alguns benefícios, e se você não me deixar, você não vai jogar a partida amanhã. E nisso ele chamava as crianças para assistirem um treino na casa dele, e aí ele abusava. Ele escolhia um ou outro, e na pré-eleção ele falava abertamente com essas crianças. Ah, você tá muito arredio, você tá gostosinho. Desculpa o termo, mas era isso que ele falava. Então, ele meio que classificava as crianças e separava as crianças e presenteava as crianças com o benefício de jogar ou não, se deixassem ele abusar ou não. Então, é muito perverso. E aí, as consequências, quando o abuso acontece dentro do seio familiar, são devastadoras. São devastadoras porque aquele pai ou aquela pessoa que tinha o papel de proteger aquela criança e de mostrar como o mundo é, ele se torna um abusador. Então, não é raro, as meninas, principalmente, eu já ouvi de várias, ele fazia carinho em mim, tia, e eu achava que era normal. Todo dia de manhã ele me dava um beijo aqui, um beijo aqui, um beijo aqui, um beijo aqui, e apontava na vagina, depois que minha mãe saía para trabalhar. E eu achava que isso era todo o carinho que um pai fazia. Então, elas têm essa noção de achar, elas demoram um tempo para se darem conta de que elas estão sendo abusadas. Identificação com o agressor, enfim, o agressor usa de violência física ou psicológica para manter a vítima em silêncio e para garantir que aquilo continue. Porque, uma vez que ele vence essa barreira, essa resistência, ele quer continuar satisfazendo o seu desejo sexual. Sinais de perigo, o que elas exteriorizam? Mudança súbita de comportamento, incapacidade de concentração, diminuição do rendimento escolar, agressividade, insegurança, isolamento, medo de ficar sozinha, ou ficar com certa pessoa. Isso a gente fala muito para os professores, porque quem passa 5 horas por dia com seu filho hoje? Ninguém. Quem passa 5 horas por dia com nossos filhos? Os professores. Então, é importante os professores ficarem atentos. E muitos dos casos de revelação de abuso sexual acontecem na escola, porque a escola é um local seguro, de confiança, de uma relação de confiança, e, mais do que isso, a professora, o professor, eles conhecem aquela criança, então eles percebem que tem algo errado. Incontinência urinar, de urina ou fezes, interesse especial por sexo inapropriado para a idade. Esse é um sintoma muito indicativo. A criança começa a se masturbar, ela começa a se tocar, uma coisa que ela não fazia. É claro que isso isolado não pode ser interpretado como sinal de abuso, porque também tem aquela fase em que a criança ela vai se descobrindo, a criança adolescente. Mas quando a criança, muito pequena, ela começa a ter atos masturbatórios ou repetir o ato com outras pessoas, isso é muito característico. Teve um caso muito emblemático que eu julguei, que era um menino de 9 anos que amarrou o priminho de 2 anos na cama com um cobertor, puxou a calça dele e começou a lamber o pipi do menino. E aí a família se revoltou. Este menino de 8 anos é um abusador, ele é um absurdo, não sei o quê. Conclusão, ele não era o abusador, ele estava sendo abusado pelo de 16, e ele reproduziu o comportamento com o de 2. Então, a criança ela reproduz aquele comportamento apreendido. Retorno à infância com comportamentos infantilizados, problemas disciplinares, evasão escolar, disfunções alimentares e, infelizmente, ultimamente, a gente tem visto muito automutilação e tentativa de suicídio. Muito comum o adolescente se cortar, e a causa de tudo isso é um abuso sexual. Então, a gente tem que interpretar os sintomas comportamentais junto com os emocionais e os sociais para poder verificar. Maior vulnerabilidade das meninas aos efeitos do abuso. E aí agora eu vou falar um pouquinho da parte mais legal,
legal não bacana, mas legal de lei. A resolução do CNJ, a recomendação 33, determinou o depoimento especial durante as audiências de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, crimes hediondos ou tortura. Porque como que acontecia antes? Acontecia que a criança vai para uma sala de audiência, a gente, juízes, né, infelizmente, nós somos uma categoria que tem essas questões de formalidades, e isso é do próprio direito. Então, tem um tablado, a gente fica lá em cima, a criança ficava lá embaixo, numa cadeirinha, de frente para um computador, de frente para uma câmera. Numa mesa ficavam o promotor e o defensor. E aí a gente fazia as perguntas assim: a senhora, porque a gente só usa senhora e senhor, a senhora teve conjunção carnal com o acusado? Aí a criança, quê? Né? Tem umas que riam, era bonitinho. Né? E isso eu nunca aceitei isso, eu achava revoltante. Então, quando vinha uma criança, o que eu fazia? Eu ia na porta receber a criança, eu já sabia o nome da criança, eu tentava tratar de um assunto mais ameno. O que você gosta de fazer? Qual é o seu personagem, se era uma criança pequena? Imprimia um desenho para ela e a gente ia pintando e eu ia conversando. Às vezes, na maioria das vezes, eu virava a câmera para mim, porque agora tudo é filmado, colocava uma cadeira do meu lado, colocava a criança ali, e a gente ia pintando e ia conversando. E nisso saía muita coisa. E a mãe era obrigada a assistir esse ato. E muitas vezes a mãe chorava muito, porque a criança contava para mim mais do que ela contou para a polícia, mais do que ela contou para a própria professora, mais do que ela contou para a mãe. Então, era muito traumático tudo isso. E, muitas vezes, era muito formal, e a criança não tem maturidade para entender isso. E aí, ela estabelece, então, um sistema. Essa lei é uma lei recente, do ano passado, que estabelece o sistema de garantias esse aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí vai estabelecer algumas modificações. Ele vai prever a violência sexual, o que é o abuso sexual, o que é a exploração sexual. Eu vou deixar para vocês. E aí, o que acontece? Nós temos 2 tipos de escuta: escuta especializada e depoimento especial. O que é escuta especializada? Isso é no órgão executivo, isso refere aos senhores, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, que é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência perante um órgão ou rede de proteção, limitando o relato estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade. Por exemplo, a criança chega num hospital e a mãe fala: olha, ela foi abusada sexualmente. É claro que vocês vão ter que perguntar qual ato foi praticado para saber o que fazer. Se houve penetração, se houve ejaculação, para saber a medicação, o que ela vai tomar. Mas é importante que essa escuta ela seja feita de preferência, e aí a lei obriga o Poder Executivo que tenham psicólogas no hospital, que essas psicólogas colham esse relato da criança e que essa criança seja ouvida uma única vez, que ela não tenha que repetir, como, por exemplo, vai num hospital, ela repete para o perito do IML, depois ela muda de porta, ela entra no consultório, ela repete para o médico, depois ela muda de porta, ela vai ter o encaminhamento, ela repete para assistente social. Esse fato de repetir o mesmo depoimento diversas vezes, ele é revitimizante, na medida em que a criança tem que contar a mesma história, ela tem que visitar a mesma memória. E, mais do que isso, quando nós, profissionais, fazemos isso, nós estamos praticando uma violência que é a violência institucional. Olha que situação, a criança tem que falar perante o Estado, que é único, várias vezes a mesma coisa, como se não estivesse acreditando nela. Por isso que é muito importante a escuta especializada. E, dentro do Poder Judiciário, o depoimento especial é a oitiva da criança ou adolescente pela autoridade policial judiciária, Poder Judiciário, de preferência, uma única vez. Nós ainda também não conseguimos. Por quê? Ela vai na delegacia, ela fala uma vez,
perante o delegado. Alguns delegados mais sensíveis nos procuram, falam, doutora, eu estou com uma criança de 4 anos, o que eu faço? Eu falo, traz aqui que eu escuto. Então, a gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Alguns delegados levam a criança, representam para que a criança seja ouvida em juízo, a gente ouve a criança em juízo, e aí a gente colhe essa prova já serve no processo, eu não ouço mais essa criança no processo. E ouvir essa criança uma vez é garantir a dignidade dessa criança, porque ela vai ser ouvida uma única vez perante o Poder Judiciário, por meio de psicólogos e assistentes sociais. Isso a gente filma e deixa gravado numa sala propriamente para isso. Vocês vão ver aqui, eu trouxe fotos. E, depois disso, ela é liberada para fazer o tratamento que ela precisa. Então, isso é respeitar os direitos da criança e do adolescente. O depoimento especial, então, ele tem que ser ambiente adequado, por um profissional capacitado, com avaliação prévia e conhecimento especializado, com técnicas que aumentem a fidedignidade dos relatos e prática baseada em pesquisas e evidências. Não é você chegar para a criança e falar assim, ele colocou o pipi no seu bumbum? Não, porque a criança ela tem que trazer o relato livre. O que aconteceu com você? Aí a criança conta do jeito dela, da linguagem dela. A gente não pode induzir a criança com perguntas. Às vezes, a gente quer deixar aquilo mais rápido e a gente induz. A gente fala, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, isso não é bom. Não é bom para o relato. A criança tem que trazer da forma como ela quiser, na ordem que ela quiser. Então, é aquilo que eu falei, a avaliação psicossocial, isso aqui é escuta especial, avaliação, entrevista forense, avaliação psicossocial. Então, antes do depoimento, é feita uma avaliação dessa criança, para saber se ela consegue falar. Porque não adianta eu marcar uma audiência, trazer aquela criança lá, se ela não conseguir falar. Tem crianças que falam, eu não quero falar sobre esse assunto, é direito dela não falar sobre esse assunto. Tem crianças que não conseguem falar. Nós tivemos uma criança que era autista e ela não falava. Então, não adianta a gente marcar uma audiência para ouvir essa criança e essa criança não conseguir verbalizar. Então, a gente faz, primeiro, uma avaliação, e isso é feito pelas psicólogas, assistentes sociais, verifica fatores que podem influenciar o relato da criança, fase de desenvolvimento, informa as dificuldades ou impossibilidades da realização do depoimento especial. Então, como é que funciona? A criança, criança vítima ou testemunha de violência, ela vai uma vez ao fórum, e aí ela conhece o ambiente, ela conhece os profissionais, ela conhece a juíza, ela conhece todo mundo, e é feito o quê? É feita uma avaliação. Ela consegue falar? Vai ser bom para ela falar? Ok. Então, é recomendado o depoimento especial, que vai ser realizado num dia de audiência. Se não for recomendado, a gente para aqui e manda a criança para tratamento, ou faz o encaminhamento. Aqui, a sala de atendimento da psicologia, do serviço social. Então, a gente tem bastante brinquedo. E, quando necessário, as psicólogas elas marcam mais de uma entrevista. Já teve casos de criança que foram 4, 5 vezes lá, para poder ganhar confiança para conseguir relatar. Então, é um método sensível ao nível de desenvolvimento, sólido para obter informações fáticas a respeito das alegações de abuso ou exposição da violência. Essa entrevista é conduzida por um profissional imparcial, utilizando pesquisa e técnicas práticas informadas, como parte de um processo de investigação mais amplo. Então, uma entrevista cognitiva, ela tem 7 etapas. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente não tem esse profissional. Então, aqui na capital de São Paulo, a gente pode dizer que existe esse setor no qual eu trabalho, que nós temos 10 técnicos, entre 7 psicólogos e 3 assistentes sociais. Mas a gente tem muita dificuldade da demanda. Nós damos conta de todos os abusos sexuais da cidade de São Paulo. É um volume assombroso.
E, enfim, e os órgãos de classe, muitas vezes, eles fazem pressão, havia uma proibição, que as psicólogas não poderiam fazer esse tipo de depoimento, mas agora caiu, ou falta de estrutura física. Aqui é a nossa sala, então a criança ela chega no fórum, ela vai para essa sala de atendimento, sala de espera e acolhimento. Então, tem sofá, tem lousa, eles deixam os desenhos deles, tem uma televisão. Então, ela não fica num corredor frio de fórum esperando a audiência dela. Ela fica lá brincando no mundinho dela. Isso aqui tudo foi construído através de doações. Então, alguns juízes se mobilizaram, a gente arrecadou brinquedos, e eu sempre arrecado brinquedos, no fim, sempre que possível, para poder manter, porque tudo que elas quiserem levar daqui, elas levam. Aí eu brinco com elas, eu falo, só não pode levar o sofá, não pode levar a televisão, mas o resto vocês podem levar tudo. Aqui tem bastante brinquedo. Então, dessa estante aqui, tudo que elas querem levar, elas levam. E é até legal, porque a gente vai renovando, de tempos em tempos, os brinquedos. E foi muito bonitinho, porque, às vezes, vem criança muito carente. Aí a menina virou e falou assim, tia, você é muito rica. Tem muito brinquedo. Eu falo, ai, filha, pode escolher o que você quiser, e não sei o quê. Leva para os seus irmãos. Aí já vira meio que assim, sabe? Pega quantos você quiser, leva embora. Então, como abordar essa questão com a vítima? Então, primeiro, apresentar informalidade e cordialidade. Isso é muito importante. Eu, geralmente, às vezes, vão umas adolescentes que são maiores que eu. Tudo bem que não precisa de muito para ser maior que eu. Mas aí eu tiro o meu salto e falo, olha como você é maior que eu, você não precisa ter medo. Eu fiz audiência semana passada, né, Cris, com uma bota rosa de plush. Que ela quis usar o meu sapato. Aí eu falei, pega meu sapato, pode usar. Ela, eu quero ser juíza, pode usar o sapato. Deixa eu usar seu sapato? Eu falei, pode. Deixa eu usar o seu, então. Aí eu fiz a audiência toda com a bota rosa de pelinho, assim, em cima da vítima. Depois, no final, ela não queria destrocar, mas eu falei, olha, eu preciso voltar a trabalhar. E, enfim, a gente então tem essa questão da cordialidade, sentar próximo à vítima, não colocar ela numa posição de inferioridade. Então, eu deito no chão, eu rolo. A coisa mais bonita que aconteceu na minha vida foi uma criança autista que ela não falava. E aí não foi recomendado, obviamente, o depoimento especial. Mas, quando eu falei, deixa eu conhecer, né? Porque a gente estava falando da menina, eu falei, quero conhecer, a mãe trouxe. E aí, a menina, eu tentei me conectar com ela, né? Então, eu já peguei uma bala e enfiei na boca dela. Ela foi e tirou a bala, tipo assim, para com isso, sua louca. Aí, ficou segurando a bala, aí passou um tempinho, ela pôs a bala na boca, a hora que ela quis. Aí, eu peguei um brinquedo, falei, não, brinquedo vai dar certo. Aí, dei um brinquedo para ela, ela, tipo, nhepa o brinquedo, ficou olhando na janela. E aí, foi muito engraçado, porque eu me abaixei e comecei a fazer cosquinha nela. E ela começou a dar risada. E aí, de repente, eu nem estava esperando, eu virei assim, ela veio para fazer cosquinha em mim, ela veio com tudo, eu caí de perna para cima, a sorte que estava de meia, né? Mas, assim, eu caí de perna para cima e a gente começou a rolar no chão. Então, foi assim a coisa mais linda, porque eu consegui me conectar com aquela criança autista. De um jeito ou de outro, ainda que por alguns segundos, a gente interagiu. Então, foi uma coisa que me marcou muito. E, então, a gente tenta sentar próximo à vítima, tenta não colocar ela numa posição de inferioridade. O depoimento ele é gravado em áudio e vídeo, e a gente fala que a gente está ali para ajudar a criança e adolescente. E, no começo, a gente começa a falar, aquela criança vem muito tensa, muito carregada, ela está com aquela pressão daquela audiência há muito tempo. Então, a gente começa a falar, que time você torce, do que você gosta, o que você fez ontem, coisas menos traumáticas, para você até mesmo poder perceber o padrão de relaxamento. E depois, a gente pergunta, você sabe o motivo por que você está aqui? Aí a criança, às vezes, revela, ou, às vezes, ela fala, mais ou menos. Ela não sabe, ou ela não está com vergonha. E aí, a gente começa a realizar uma prática de teste. E também fala para a criança, você pode depor perante o juiz ou perante os técnicos. O que você escolhe? 99% elas escolhem os técnicos, porque é numa sala diferenciada, eu vou mostrar para vocês. Demonstrar que está compreendendo a angústia. As crianças e adolescentes que encontram quem os escute com atenção e compreensão reagem melhor àquelas que não encontram esse tipo de apoio. Então, hospitalidade na escuta do trauma. Muitas vezes,
antes de chegar às técnicas, eu fazia todos os depoimentos, eu e uma técnica. Então, a gente meio que mesclava. Só que eu percebi que eu não tenho estrutura para isso, porque são situações de muita violência. Uma vez uma menina, ela foi amarrada, ela foi na casa do padrinho, ela esqueceu a chave de casa, ela chegou mais cedo da escola, e ela não queria ficar esperando na rua, ela foi para a casa do padrinho dela. O padrinho dela amarrou ela com uma corda de pular, que ela brincava com as primas, e estuprou ela, conjunção anal e vaginal. E aí, essa criança me contando aquilo, como que era a corda, que era uma corda de pular rosa, que ele amarrou a mão dela, que colocou para trás, eu comecei a chorar no meio do depoimento da menina. E aí ela falou, tá vendo, tia, como é triste? Aí eu falei, é triste mesmo, minha filha, eu sei que é. Tipo assim, eu não tenho estrutura para isso, né? Eu percebi que realmente eu não estava dando conta daquilo. E hoje eu agradeço muito esses profissionais que trabalham comigo, porque eles me tiram um peso gigantesco das costas, que eu não preciso ouvir aquelas crianças vomitarem em mim. Literalmente, elas vomitam na gente. Elas contam aquelas coisas e olhando no seu olho. Então, você tem que estar ali 100% presente. É muito difícil. Assegurar que a criança fez muito bem ao contar. Parabenizar, mesmo a criança que não consegue revelar. Toda criança que sai do depoimento, a gente fala, parabéns, você ajudou muito a justiça. Mesmo que não falou nada. Mesmo que mentiu, muitos casos, a gente sabe que essas crianças são ameaçadas ou sofrem pressões para não revelar esse abuso por parte dos familiares. Então, a gente fala, parabéns, você foi muito corajoso, obrigada, você ajudou a justiça. E que ela não tem culpa, enfim. Isso é muito importante, enfatizar que ela não tem culpa. E que cabe, aí as técnicas falam, que cabem a mim julgar o caso. Então, olha, você entregou para a justiça que vai julgar. E aí, aqui é a sala do depoimento especial, então, vejam, aqui é onde a criança espera naquela brinquedoteca, depois ela vem para cá, nessa sala, essa sala não pode ter muita distração, porque a criança ela vai preferir outra coisa a contar o abuso, ou qualquer outra coisa. Então, se a gente tiver bichinhos, tiver qualquer coisa, a gente não aconselha. Então, é uma sala com poltrona, meio coloridinha com um quadro, 2 almofadinhas, só. E aí, a câmera é aquela branquinha. A câmera está aqui, ó. E aí, ela transmite ao vivo para a sala de audiências. Promotor e defensor veem o depoimento, o réu não assiste, eu não deixo o réu assistir, a defesa dele está sendo exercida por meio do advogado dele, porque se eu falar para a criança que o réu está assistindo, acabou o depoimento, a criança não vai contar. E, depois disso, ela sai da sala, vai ver se tem perguntas, a gente faz todas as perguntas. Eu filtro as perguntas, então, por exemplo, infelizmente, tem profissionais assim, você era virgem? Mas você obteve prazer sexual? Mas por que você ia na casa do réu depois dele ter abusado de você? Ou seja, revitimizantes. Então, eu filtro as perguntas, eu corto essas perguntas e depois eu consto, e a técnica faz adaptação. Aqui é a sala de audiência, então, como eu falei, antes a criança depunha aqui, ó, sentadinha, eu estou lá em cima, aqui está o Ministério Público, aqui está a defesa. Agora, a criança depõe naquela sala e a gente assiste por aqui. Tem uma televisão que a gente vê o que está acontecendo em tempo real. E aí, a gente tem os recursos extras. Então, assim, a gente pinta, eu deixo essa caixa com pedra de rua. E eu pinto umas pedras, e as crianças que vão também pintam pedras para mim. Então, por exemplo, Ágata, te amo, Ana, te amo, Juíza. Elas são muito fofinhas. E aí eu falo, olha, quando a criança tem vergonha, eu mostro a caixa de pedra. Eu falo, você não precisa ter vergonha. A tia já ouviu de tudo. Tá vendo essas pedrinhas? Cada uma dessas pedrinhas foi uma criança que esteve aqui e contou o seu abuso para mim. Então, você pode confiar em mim e pode contar para a tia. É muito lindo, porque aí depois, às vezes, enquanto ela está depondo, eu estou pintando uma pedrinha para ela, tipo, obrigada, e faço um coração, e depois ela me dá uma que eu deixo na caixa. Aí, minha filha de 8 anos, ela fala assim, mamãe, eu tenho vergonha que você cata pedra na rua. Aí eu falo, minha filha, vergonha você tem que ter o dia que eu começar a atacar pedra nas pessoas. Aí a gente tem os recursos extras aqui também, essa turminha. Gente, essa turminha a gente chama de psicólogos auxiliares.
O depoimento da criança, a gente percebeu que ela se sente muito mais confortável quando ela tem algo para manusear. E esses bichinhos da FON, eles são muito macios. Então, a criança fica lá amassando. Marie foi doação da minha filha. Aí ela fala, mamãe, quando ela se aposentar, você pode trazer ela de volta? Eu falo, não sei se ela vai sobreviver, minha filha. Ela já foi até estuprada, judiação. Teve um menino que foi abusado, coitado, ele pegava a Marie, ele esfregava assim. Aí eu falei, ai, meu Deus, Marie está sendo deflorada. Mas, enfim, né? Era a conduta que ele queria ter naquele momento. Aí tem o Léo, o Nino e a Chloe. E, no final do depoimento, o que a gente faz? A gente dá um saquinho de presente. Então, a gente tem várias, bola, backyardigans. Então, a gente tem vários presentes também, tudo de doação. Uma faculdade me doou 100 brinquedos, agora esse Natal, todos embrulhados. E a gente entrega para as crianças como um agradecimento. Muito obrigada, você contribuiu com a justiça, independente do que ela fale. Aqui é do depoimento, não tenho mais tempo. Mas isso aqui é importante, gente, só para vocês saberem. Uma criança de 3 anos, ela fala quem e o quê? Papai pôs o pipi na minha boca. Quando a criança tem de 4 a 6, ela consegue falar papai pôs o pipi na minha boca na sala. Quando ela tem de 7 a 8, papai pôs o pipi na minha boca na sala quando eu estava assistindo TV. De 9 a 10 é um relato mais estruturado. E de 11 a 12, ela detalha contexto. Então, a partir de 9 anos, uma criança consegue falar tudo. Antes disso, ela vai falar pouquíssima coisa. Depoimento especial, a gente consegue colher a partir de 3 anos de idade. Já tive casos da criança falar. Ela fala assim, papai pôs o pipi aqui e aqui. Pronto, ela fez o depoimento dela. Com 3 aninhos, ela contou da linguagem dela o que aconteceu. Não interromper a criança quando ela está falando, não permitir pausas, não usar linguagem violenta ou complexa e não fazer perguntas sugestivas. Aqui é coisas de denúncia. Aí o desafio da atuação no contexto, a diferença entre os juízes. Tem juiz que é mais sensível. Eu sempre gostei de criança, então eu gosto muito do que eu faço. E, enfim, mas tem pessoas que não têm essa flexibilidade. E, muitas vezes, o problema também é o decurso do tempo. Quando a gente vai lá na justiça, foram 4, 5 anos depois. Então, é difícil mesmo, a gente tem desafios. E aqui a nossa recompensa. Nossa recompensa aqui, ó, a gente brincando que ele estava da cor do Léo, que ele estava de camisa amarela com vermelho e azul, abraçada. Aqui eu estou fazendo a unha da ser humaninha aqui, porque ela me levou os esmaltes dela e pediu para fazer a unha, porque eu fiz a primeira vez com o meu esmalte. Mas ela falou, tia, agora eu trouxe os meus esmaltes das princesas para você fazer a minha unha. E, assim, para toda a audiência, atrasa tudo, os advogados ficam loucos, mas eu não estou nem aí, porque a prioridade ali é a criança. Então, eu sentada na mesa, passando os esmaltes dela. E ela sentada na mesa de audiência. Aqui, nossa técnica com uma menininha. Esse daqui, ele queria tirar uma foto de juíza com a roupa de juíza, só que eu não tenho lá, porque isso aqui a gente só usa no júri. Aí eu fui no júri e pedi emprestado do promotor. A nossa é com cordinha branca. Aí eu usei uma vermelha lá, falei, tá bom, tá tudo bom. Para tirar uma foto com ele, com massinha. Aqui é a Cris. Então, é isso, gente. O depoimento especial ele é simples, mas ele não é fácil. Eu acho que essa imagem traduz bem. Andar é simples, mas andar na corda bamba é o mesmo andar, só que é um andar que não é fácil. Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Eu queria só que vocês conhecessem esse setor, saibam que existe um setor que atende crimes contra criança, idoso, adolescente, deficiente, tráfico interno de pessoas, e que a gente está especializado para esse atendimento, para essa escuta. Muito obrigada.